Quem rejeita a correção, colhe prejuízo. Hoje é segunda-feira, dia 13, você já leu Provérbios capítulo 13? Você já percebeu como é difícil receber uma correção? Quase sempre a nossa primeira reação é nos defender, justificar os nossos erros ou até ignorar os conselhos que recebemos. No entanto, a Bíblia ela vai nos mostrar que a maneira como nós reagimos à correção pode determinar o rumo da nossa vida. No devocional de hoje, nós vamos refletir sobre Provérbios 13, versículo 18, e descobrir por que Deus valoriza tanto um coração que é ensinável. Abra sua Bíblia em Provérbios 13, versículo 18. Quem despreza a disciplina acaba na pobreza, na vergonha. Quem aceita a repreensão será honrado. Pobreza, afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será honrado. Provérbios capítulo 13 apresenta aqui uma série de contrastes entre o sábio e o insensato. Salomão vai mostrar que as nossas escolhas, elas produzem consequências. E ao longo de todo o capítulo 13, ele vai falar sobre o uso das palavras, sobre o trabalho, sobre as amizades, a riqueza, a esperança e especialmente a disposição para aprender. É nesse contexto do capítulo que o versículo 18, ele destaca uma característica essencial para uma pessoa que é sábia. Ela aceita ser corrigida. A correção para o sábio não é vista como um castigo, mas como uma oportunidade de crescimento. Esse princípio aparece em toda a Bíblia. Deus corrige aqueles a que Ele ama, porque deseja formar em nós um caráter semelhante a Cristo. A primeira parte do texto diz que quem despreza a disciplina acaba na pobreza e na vergonha. Salomão aqui não está falando apenas de uma pobreza financeira. Ele está falando de uma pobreza que pode atingir muitas áreas da nossa vida. Quem rejeita qualquer orientação frequentemente experimenta uma pobreza nos relacionamentos, porque ele nunca reconhece os seus erros. Pode enfrentar uma pobreza espiritual, porque ele acredita que já sabe tudo, e ele então deixa de crescer na fé. Pode viver uma pobreza emocional, porque ele vai repetindo sempre os mesmos comportamentos destrutivos, sem jamais aprender com eles. Além disso, o texto fala sobre vergonha. Muitas pessoas sofrem consequências dolorosas simplesmente porque recusaram-se a ouvir um conselho quando ainda havia tempo para mudar. A segunda parte do versículo traz uma promessa. Quem aceita a correção, a repreensão, esse será honrado. A honra aqui não vem porque alguém nunca errou. Ela vem porque essa pessoa, ela teve a humildade de reconhecer o erro, arrepender-se e mudar a direção. A Bíblia, então, ensina que a humildade sempre abre espaço para o crescimento. E qual a aplicação desse texto para os nossos dias? Nós hoje vivemos numa cultura que valoriza muito a opinião pessoal. É comum, e talvez você já ouviu, frases como: eu faço do meu jeito, ninguém manda em mim. Eu não preciso ouvir ninguém. Esse pensamento também pode entrar na nossa vida espiritual, pode entrar nas nossas casas, no trabalho, e às vezes Deus pode usar um pastor, um líder, um amigo, um coordenador, um cônjuge, até as circunstâncias para nos mostrar
que sim, nós precisamos mudar. Mas quando o nosso coração está endurecido, nós enxergamos toda a correção como um ataque. O sábio, então, ele faz diferente. Ele pergunta: o que Deus quer me ensinar com isso? Essa atitude, então, transforma completamente a maneira como nós enfrentamos as dificuldades. Essa atitude vai mudar a nossa forma de olhar as coisas. Também precisamos lembrar que a disciplina de Deus nunca tem o objetivo de destruir. A disciplina de Deus, ela sempre busca restauração. Assim como um pai corrige o filho porque ama, Deus também. A nossa vida, Ele corrige para nos conduzir a um caminho melhor. A primeira lição que aprendemos é aceitar a correção. Ela é um sinal de maturidade espiritual. E pessoas maduras são aqueles que sempre estão abertos a aprender. Não significa que nunca erram. São aqueles que aprendem quando erram. A segunda lição é que o orgulho impede o crescimento. Quem acredita que já sabe tudo, fecha as portas para aquilo que Deus ainda deseja nos ensinar. Há uma nova lição aqui, que é que nós precisamos ouvir conselhos que podem evitar muitos sofrimentos. Muitas crises poderiam ser evitadas se houvesse mais humildade para ouvir uma orientação sábia. Deus, Ele honra quem possui um coração ensinável. A honra mencionada por Salomão é consequência de uma vida que é moldada pela sabedoria. Talvez hoje Deus esteja falando por você, com você, por meio desse versículo. Existe alguma área da sua vida que você está resistindo à correção? Talvez no casamento, na criação dos filhos, na administração do dinheiro, na vida espiritual. Há algum comportamento que o Espírito Santo já mostrou que precisa mudar? Não endureça o coração. Quem aceita disciplina cresce. Quem acolhe a repreensão amadurece. Quem aprende com Deus experimenta uma vida muito mais rica em sabedoria, em paz e comunhão com o Senhor. A nossa oração hoje, ela deve ser: Pai amado, obrigado porque o Senhor nos ama a ponto de nos corrigir. Dá-nos um coração humilde, disposto a aprender e reconhecer os nossos erros. Livra-nos do orgulho, da autossuficiência. Ensina-nos a ouvir a Tua voz e obedecer a Tua palavra todos os dias, em nome de Jesus. Esse devocional tem edificado sua vida. Compartilhe com outras pessoas para que mais corações sejam transformados através da palavra de Deus. Inscreva-se no nosso canal para receber todo o nosso conteúdo. E se você deseja apoiar esse ministério e ter conteúdos exclusivos para os membros, clique na opção Seja Membro. Deus te abençoe e te conceda uma semana abençoada.